Olá, meus queridos, estamos aqui em mais um programa Convergente e hoje temos a honra de receber o nosso convidado, Antônio Siqueira, diretor da Prolab Ambiental e do Instituto Rocco. Seja muito bem-vindo. Olha, Antônio, a gente vai ter muito assunto aqui hoje para falar, porque são dois assuntos muito diferentes e todos os dois com um peso enorme, uma responsabilidade grande demais no desenvolvimento regional. Então, muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. E começa falando para mim o que você acha que é o maior desafio para as suas empresas, para as duas empresas que você comanda. Primeiramente, o meu agradecimento bastante sincero pelo convite que recebi de vocês para poder participar desse programa e poder, de alguma forma, contribuir com a sociedade, falando um pouco daquilo que eu acredito, pensando que as empresas em que eu estou, elas são resultado daquilo que eu acredito que pode ser de elemento fundador de uma nova sociedade. Tá, então eu agradeço demais ao convite. Pensando no desafio, o que eu poderia dizer é que o nosso grande desafio hoje é um desafio de base. É tentar imaginar que, mais do que o negócio em si, é produzir efeitos adequados àquilo que é o substrato, àquilo que é o processo de base que é o ser humano. Então hoje tanto falta pessoas que fomentem novos negócios, que conduzam os negócios que estão, entrem nos negócios que estão e assim vai, né? Quer dizer, é o ser humano. Enquanto a gente não conseguir entender o papel do indivíduo diante da sociedade, eu não consigo pensar em empresa, não consigo pensar na própria sociedade, né? Eu preciso pensar no ser humano, é do micro para o macro. Então, de uma forma bem simplista, olhando para aquilo que você me pergunta, eu acho que esse é o grande desafio. E a gente percebe isso no dia a dia. As empresas, elas têm uma necessidade muito grande de ter bons profissionais. Quando ela vai para o mercado, o bom profissional já está empregado. Quando ela quer o médio profissional, esse médio profissional também já está empregado, porque tem muito menos, aliás, tem muito mais médios do que grandes profissionais. O que vai acontecer? Você tem uma outra massa e que não são porque são porque de uma certa forma são o resultado do que a gente tem hoje em termos de tecido social, né? De alguma forma uma necessidade que a sociedade não consegue suprir. Tá? Então um pouco disso, pelo menos penso que isso pode ser uma grande dificuldade que a gente tenha hoje. Vamos falar da Prolab Ambiental, né? Como é a atuação dela, como ela atua no nosso mercado, na nossa região? Como se desenvolve os trabalhos lá na Prolab Ambiental? Pois bem, a Prolab ela nasceu de um grande sonho e é consequência de um trabalho anterior que era feito. Nós fazíamos trabalhos de coleta de resíduos há muito tempo atrás, mas era um trabalho comoditizado, né? Ou seja, veículo profissional que dirige veículos e profissionais que estão no processo de coleta propriamente dito. Então, era um trabalho bom, não tenha dúvida nenhuma, tem um fator social muito importante, mas ele estava limitado. E todo mundo, de uma certa forma, por favor, o todo mundo não quer dizer outra coisa senão isso. Em princípio, qualquer pessoa ou empresa poderia empreender, porque já é um modelo de negócio pré-existente. Então, compra veículo, tem profissional, você pode, fazendo um trabalho comercial, ir fazer o trabalho de coleta de resíduos. Seja público, seja privado, seja uma mistura dos dois, não importa, você consegue fazer. Naquela oportunidade, a gente já pensava em subir alguns degraus. Foi quando eu fui fazer alguns trabalhos de especialização, já tinha desenvolvido um modelo que era esse segundo degrau do ponto de vista de gerenciamento de resíduos, mas aquilo também não era suficiente. Então eu fui buscar mais aperfeiçoamento, que foi quando eu fui fazer o meu mestrado lá no IPT, e também fiz conjuntamente um curso de perícia e auditoria dentro do próprio IPT. E a partir dali a gente desenvolveu uma nova empresa,
que era uma empresa de consultoria inicialmente e que depois agregou uma série de elementos, uma série de atividades. Por quê? Porque mais do que aquilo que a gente gosta, é aquilo que a sociedade precisa. Então é o que a gente gosta, é o que a sociedade precisa, é o que a gente sabe fazer e o que é nos permitido fazer diante daquilo que a circunstância colabora e concorda com isso. O que a ProLab faz hoje? Ela tem 5 grandes tarefas. A primeira delas é o trabalho de assessoria e consultoria, que de uma certa forma a gente concorre com muita gente, mas também ele participa muito pouco daquilo que é o processo arrecadatório, aquilo que é o faturamento da empresa, e a gente também não quer alavancar muito. Por quê? Porque existe uma concorrência grande nesse sentido. Segunda coisa é o gerenciamento de resíduos perigosos. Aquilo que é difícil de ser absorvido nas empresas de modo geral, a gente faz. Então, tudo aquilo que é meio esquisito, a gente, de uma certa forma, tenta pensar em como resolver. Tá? Terceiro é aquilo que a gente chama de gerenciamento dos inservíveis. As empresas produzem, aquilo entra em processo de perda de validade, algum sinistro, enfim, alguma coisa que não pode, por questões de qualidade, ir para o mercado. É nesse momento que a gente recebe aquilo para poder fazer o processo de descaracterização, para que isso não tenha o descaminho, e a partir daí ele seja transformado em energia. Por quê? Porque o nosso trabalho hoje, essencialmente, ele é zero aterro. O cliente, de certa forma, ele está conduzido de uma forma absolutamente providencial para que seja zero aterro. Hoje, talvez 1,5% de tudo aquilo que a gente recebe vai para aterro, porque só pode ir para o aterro. Tá certo? Então, amianto, por exemplo, só aterro e assim por diante, mas tem uma técnica, uma coisa aí para falar. Então, a quarta questão é o que a gente pode chamar de economia circular, que significa dizer aquilo que é resultado do processo produtivo da empresa ser direcionado como matéria-prima para outra empresa. Como se eu estivesse esticando a vida desse material e não simplesmente limitando ao processo de tratamento, que de uma certa forma é o que a gente já produz com o coprocessamento, com a pirólise e outras coisas mais. Mas isso, no momento oportuno, a gente pode falar, né? E, por último, a logística reversa, que me parece, dentro dos próximos anos, tanto quanto a economia circular, é aquilo que vai produzir um segundo parque industrial no Brasil. Por quê? Porque tudo aquilo que é produzido para consumo, todas as embalagens e alguns produtos deverão ter a condição de voltar para o mercado produtivo, como se fosse uma mineração reversa, se assim a gente pudesse dizer. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz é isso, tá? E é uma forma da gente poder contribuir com a sociedade. Muito desafiador, né, Juliana? Se a gente levar em consideração que são inúmeros materiais, né, inúmeros componentes que formam esses resíduos, né, a gente fica imaginando como se dá essa dinâmica, né, do tratamento deles, sendo que eles são muito diferentes, né? Queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu acho que a primeira, para a gente poder explicar um pouco isso, é trabalhar com a percepção. Então, é por isso que eu sempre falo que a questão do desenvolvimento de base do ser humano é o principal elemento. Porque, de uma certa forma, a gente tem se deparado com um processo de educação que ele é muito mais executor de tarefas. Ele não é pensador de tarefas. Então, normalmente é mais fácil ter alguma coisa para ser feita e a gente dizer, eu prefiro não fazer. Nós, ao contrário disso, a gente tem o processo como um desafio. Olha, não sei fazer, mas eu prefiro observar tudo isso e pensar a partir daí como resolver. Então, a gente recebe, por exemplo, manta balística, que é um material que ele é feito para não ser destruído e eu tenho que destruir. Então, não é simplesmente não dá para fazer. É pensar que, de alguma forma, já que foi construído, ele pode ser desconstruído.
A mão humana constrói, mas a própria mão humana, ela tem como pensar isso, ou deveria pelo menos. Então aí só a observação. Mas respondendo sua pergunta, o que eu posso dizer é assim: começamos com um moinho que recebe aquelas coisas todas, fragmenta tudo isso. E o resultado, ele vai para ser transformado em energia, em fornos de cimento, ou então no processo de pirólise, onde eu consigo tirar energia, o syngas, né? A empresa que nos presta serviço consegue tirar o syngas, ou consegue tirar um óleo combustível e o carvão. O tempo passou, a gente precisou aprimorar isso tudo e criar equipamentos maiores. O tempo passou, a gente começou a receber aerosol. E aerosol não pode fazer pelo processo convencional, tem que criar uma despressurizadora de aerosol. O tempo passou, a gente teve que criar um mecanismo para poder separar a embalagem do líquido que está dentro da embalagem. O tempo passou, agora a gente chegou num outro ambiente que é destruir ferramentas de alto poder de impacto, de alta dureza, certo? E para quebrar isso, só uma prensa de 120 toneladas para poder resolver. Então, o que eu quero dizer com isso é assim: as tecnologias elas vão avançando e a gente vai produzindo coisas de acordo com a necessidade que o cliente tem, certo? E hoje, como a gente é eu posso dizer que a única empresa de logística reversa de esmalte, a única empresa de logística reversa de aerosol. Nós já tiramos mais de 7 milhões de unidades de aerosol do mercado. É muito e é pouco ao mesmo tempo num país que produz muito e coloca no mercado 1 bilhão e 200 milhões de unidades de aerosol por ano. Olha, e a logística reversa já deveria ter começado a ser feita. Eu estou impactada com algumas coisas que o Antônio falou até agora. Eu vou de trás para frente na mais recente, né? Você mencionando como que a empresa, a ProLab, foi crescendo, ampliando a atuação a partir de um problema. Aí agora eu tenho que pensar como que eu vou destruir Destruir foi a palavra que você falou? Não, foi... Descaracterizar, destruir. As palavras que ele usa são brilhantes. Descaracterizar, outra que você falou, para evitar o descaminho. Eu estou impressionada. Mas... essas coisas me chamaram a atenção, né? Em como que vocês criaram soluções, essa perspectiva de pensar no como que eu vou pensar no processo reverso de desconstruir algo que foi construído, algo que foi feito para não ser destruído, como que eu vou destruir, né? E sobre vocês criarem soluções para essas diferentes necessidades. E isso coloca você, a sua empresa, numa posição pioneira, inovadora, pelo que eu estou entendendo. Então, vocês estão inovando nos processos de dar um fim ambientalmente correto. E tudo isso, eu arrisco dizer que só é possível porque você carrega essa mentalidade empreendedora, né? E de pensar no que mais do que na questão empresarial, mas pensar primeiro e a partir de qual é a necessidade que a sociedade tem. Eu tenho certeza que uma coisa caminha junto com a outra. Agora ficou fácil de entender. Agora, depois desse momento claro, de conversa, ficou fácil de entender como que é gestor de uma empresa ambiental e, ao mesmo tempo, de uma empresa que pensa no desenvolvimento humano. Agora eu enxerguei, né, as duas pessoas em um único gestor, né? Isso está muito enraizado em você. Parabéns. Como fica a relação com os empresários da região? Há acessibilidade a esse trabalho que você presta? Eles têm participado desse processo ou são empresários de fora? Como tem funcionado esse relacionamento com os empresários das nossas cidades aqui da região? Olha, o que eu posso dizer é que são necessidades muito, muito diversas. Hoje, a gente tem muito mais um processo de geração de resultado para a Cotia, porque nós estamos em Cotia, então os impostos eles ficam em Cotia. E a maioria do nosso cliente, eles são fora de Cotia.
Então isso produz um efeito muito positivo para a cidade de Cotia. E nós estamos hoje em nível Brasil. Então, por exemplo, nós fazemos logística reversa de medicamentos pós-consumo. Nós estamos em todas as capitais e quase todas as cidades que têm mais do que 500 mil habitantes. Tem lá dispositivos de coleta de medicamentos pós-consumo. Então, todo o faturamento disso é feito por Cotia. Então, esta relação é uma relação que eu considero muito positiva para a Cotia, num primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, gerador de solução para aqueles que estão fora. E o contato, ele é isso mesmo. A gente recebe processos, produtos, elementos, necessidades do Brasil inteiro. Se nós vamos ou não fazer isso, aí vai depender de algumas coisas. Algumas coisas a gente faz localmente ou localmente. Tá? Tudo depende um pouco da resolução como pode ser dada. Então hoje a gente, por exemplo, já tem equipamento de despressurização de aerosol em Belo Horizonte. Quer dizer, na verdade, na grande Belo Horizonte, na cidade de Santa Luzia, com um parceiro nosso lá, que é a Inovar. Está lá. Estamos tentando abrir frente para poder estabelecer um outro polo de despressurização de aerosol em Brasília, para poder atender a demanda de Goiás. E assim a gente vai. Então, essa relação ela é muito boa, a gente consegue resolver algumas questões menores, por exemplo, daqueles empresários que estão ao redor, e até coisas maiores para alguns grandes empresários que estão por aqui. Então, não existe nenhum tipo de, entre aspas, preconceito. A gente está aberto a todo esse tipo de coisa, inclusive com transferência de tecnologia. Ótimo. Com relação a Juliana falou em inovação, é uma empresa de vanguarda mesmo, uma empresa que está pensando à frente, né? Onde você foi buscar essa inspiração, né? Europa, Estados Unidos, como se formou na sua cabeça toda essa dinâmica para essa empresa? Eu acho que ele foi buscar aqui, ó. No coração. Não foi lá na Europa, não. Olha, essa sua pergunta, eu posso dizer para você que eu me surpreendi quando nós fomos buscar soluções para resolver determinadas questões. E que eu, particularmente, não encontrei boa parte das soluções. O Brasil é peculiar, já começa por aí. Os problemas do Brasil, de maneira proporcional, também são peculiares. Então, diante dessa verdade, nós tivemos que buscar soluções locais. E a solução local significou paciência, resiliência, estudo, conversas, literatura, assiste isso, pensa naquilo. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E vou dizer mais uma coisa. Não é uma conversa que acontece no nível superior. É no nível superior, mas precisando da discussão do nível médio e do nível de base. Significa dizer que o indivíduo que está lá na base do processo, que está executando a tarefa, é ele quem sabe as dificuldades. É ele que pode dar grande parte das respostas. Eu acho que sim, um insight maior, diante da da observação que você tem no processo, se debruçar, olhar, continuar olhando. Veja, para dar um exemplo, no momento em que nós tivemos o maior desafio, que foi substituir o fornecedor da primeira máquina de aerosol, foi dentro de um consultório de um dentista que eu fui buscar inspiração para a segunda máquina que a gente teria que ter. Eu vi um negócio ali e aquilo poderia ser. Não foi aquele negócio, mas foi o derivado daquilo. A terceira geração de máquina, ela foi por conta de uma situação de vendo uma produção de linguiça e salsicha, eu vi ali o outro processo, que ele é muito mais eficaz do que os anteriores. Então é isso, né? Conversar com todo mundo, e que deveria isso, inclusive, ser com os órgãos de meio ambiente. Os órgãos de meio ambiente tinham que perguntar para a gente que está ali amassando barro, como diz um amigo meu, transpirando lá no local, para que a gente possa ajudar na composição, inclusive, das legislações. Isso, Antônio, que você está falando é muito importante em termos de gestão para qualquer empresa. E eu quero enfatizar porque
como consultora, eu vejo que essa postura ainda é, infelizmente, uma postura muito rara de reconhecer o tesouro que tem no operacional, na pessoa que está lá na ponta, executando a tarefa. Não é o caso, talvez, da sua empresa, mas em algumas empresas é a pessoa que está na linha de frente, tem contato direto com o cliente, mas tendo contato com o cliente ou não, é a pessoa que está colocando a mão na massa. E essas pessoas, elas têm informações riquíssimas. Sejam informações dos processos, informações de quais são as dificuldades, identificar oportunidades de melhoria. Todos os dias elas enxergam formas melhores para incrementar aquele negócio, e na imensa, esmagadora maioria das vezes, essas pessoas não têm voz, né? E aí, às vezes, as decisões da empresa passam ali pela média, pela alta gestão, mas sem considerar essas pessoas, né, que estão ali no nível de base. Então, um dos grandes desafios, e eu arrisco dizer, o diferencial das empresas que estão aí voando, sendo lançadoras de grandes inovações, é exatamente esse: criar esses ambientes, criar metodologias, ou criar ambientes, criar momentos, oportunidades para dar voz a essas pessoas, para ouvir essas pessoas. Porque a inovação, como você mencionou, né, não vai ser só ouvir quem tem a demanda, quem traz o problema para ser resolvido, mas ouvir também quem já está ali no seu negócio, fazendo, né, a coisa acontecer, para você poder criar uma solução que atenda, e que atenda com excelência, né? Eu aproveito só a sua fala para falar uma coisa que me parece interessante, que é o que eu peço para todo mundo dentro da empresa. Eu conheço todo mundo, falo com todo mundo, não por nada, não que isso seja um mérito, não. Na verdade, é o que deveria acontecer. Exatamente. As pessoas daqui teriam que conversar com todo mundo, falar com todo mundo. Lógico, não dá tempo para poder conhecer a vida das pessoas de uma certa forma. Mas eu sempre digo para todos eles: tenham dúvida. Tenham dúvida. Eu acho que esse é o jargão que eu mais gosto de apresentar para as pessoas. O que não quer dizer nenhum problema. Ter dúvida é o que move. Porque todas as certezas não continuam. Exatamente. Eles são sempre estagnados. Como é que eu posso progredir se eu não tenho dúvida, né? É verdade. A dúvida traz a curiosidade leva à investigação, e quem procura acha, não é? Exatamente. Nós podemos dizer que o Brasil está engatinhando ainda nessa questão do tratamento, vamos dizer assim, dos resíduos sólidos. Em números, você poderia falar a porcentagem, mais ou menos, do que está acontecendo a nível Brasil? Eu parto do princípio de que nós somos desperdiçadores. Eu brinco sempre e digo o seguinte: a mentalidade das pessoas é melhor sobrar do que faltar. Então você vai fazer uma festa, melhor sobrar do que faltar. Isso, para mim, já começa tudo absolutamente equivocado. Tá? É um processo introjetado no indivíduo que ele cria um problema já de origem. Então, as pessoas, elas são consumistas de uma forma... eu estou falando de Brasil. Nos outros países, cada um com seus problemas. Eu não consigo nem pensar a respeito do Brasil, então não vou conseguir pensar no resto. Mas acho, sim, o ser humano, ele é mais ou menos igual. E, bom, o que eu posso dizer? Quando você tem já, por origem, a ideia de que eu tenho esse nível de desperdício, eu vou começar a pensar coisas como o seguinte: 30% de tudo que a gente produz de alimento vai para o lixo. Ele vai para o lixo desde o processo de plantio, depois disso, durante o processo de transporte, depois chega no processo de armazenagem e distribuição. Depois disso, ele vai para onde? Ele vai para a casa das pessoas. As pessoas guardam mal, conservam mal, jogam parte fora, ou compram muito e não sabem fazer. Aí depois disso, isso vai para a cozinha, para a cocção propriamente dito. Lá alguma coisa se perde também. Alguém vai lá e queima, alguém vai lá e coloca muito sal, alguém vai lá e vai indo. Depois disso, vai para o prato. No prato você joga um pouco fora também. E aí, o que a gente tem? 30% que simplesmente, pense, num mundo que tem 7 bilhões de pessoas,
esse 30% que é desperdiçado certamente cumpriria com o dever de alimentar todos, porque de cada 7 pessoas no mundo, uma não tem o suficiente para comer. E volto a dizer também uma outra coisa. Quando esse processo acontece, nós temos alguns pudores desnecessários. Na minha infância, a gente tinha, por exemplo, couve-flor e brócolis, por exemplo, não era só a flor que a gente se alimentava. A gente se alimentava do talo, das folhas. Hoje é uma coisa, né? Quer dizer, são dedos que nem a casca de batata as pessoas parecem que podem comer. Ah, não, mas é um processo diferenciado, é a batata rústica, só que eu como com casca. Então, nós estamos num processo de desperdício latente. São Paulo, só a cidade de São Paulo, são 12 mil toneladas por dia de resíduos que são produzidos. Ou seja, meio quilo por pessoa por dia. É muita coisa, né? Meio quilo não, desculpa, 1 quilo por pessoa dia. Meio quilo é nível nacional. Mas por quê? Porque o consumo nas cidades mais pobres é diferente do nosso tipo de consumo. Então, que dado mais relevante do que esse? Se todos nós aqui, hoje, vamos deixar de meio quilo a 1 quilo na lata do lixo. Interessante, né? É a cultura do desperdício, né? Você falava do poder público agora há pouco, né? A nossa legislação, ela está antenada com as novas realidades? Como que é essa relação com o poder público nessa questão de, às vezes, fiscalização, a produção legislativa mesmo? Como você enxerga essa relação com o poder público? Você quer que eu seja sincero ou simpático? Dá para ser os dois. Não, eu brinco um pouco, mas é assim. Eu só gostaria que o poder público ouvisse um pouco mais quem de fato executa as tarefas. Tudo bem, mas tem o fórum isso, tem aquela coisa ali, tem uma audiência pública, etc. e tal. Eu já participei de algumas e eu acho um pouco complicado de poder me manifestar em circunstâncias como essa. Então, hoje tem muita lei, mas muita lei. Isso não é ruim por si, tá? O Brasil ele tem um arcabouço legal para efeito de meio ambiente bastante interessante. A gente é muito moderno para muita coisa. Esses direitos difusos, né, que é o direito do consumidor, direito do meio ambiente, isso é uma coisa muito interessante e foi muito bem feito ao longo do tempo. Alguns exageros, algumas coisas que não são possíveis de serem realizadas, inclusive, e que no final das contas não chegam ao seu resultado esperado. Então, por exemplo, a logística reversa é uma coisa interessantíssima e tem que ser executada. Tem sido feito por parte da CETESB de uma maneira muito inteligente. Tudo? Não. Agora, esses aprimoramentos precisava da participação. Estou falando da CETESB, mas não é a CETESB, são os organismos municipais, o IBAMA e tantas outras coisas. Eu vou citar um exemplo. O Manifesto de Transporte e Resíduos, que é o documento que diz o que é, para onde foi, quem transportou e etc. e tal, que é como se fosse uma régua de rastreamento que tem no processo. Num determinado momento, se criou o manifesto eletrônico em nível federal. E no imediato momento seguinte, alguém, e os estados, não todos, mas disseram, não vale aquele, vale o meu aqui. E aí vem a prefeitura e cria um outro também e diz, vale o meu. Então veja, a gente poderia simplificar tudo isso, uma única base, uma única informação, um único jeito, etc. e tal. Mas cria-se um ambiente que ele é tão múltiplo quanto o processo tributário que a gente tem no país. Então será que a gente precisa disso? Essa é a pergunta que fica. O arcabouço está aí, legal, ele funciona até o limite, de fato, de ser executável. Agora tem, por exemplo, a logística reversa de um determinado material que tem uma meta que ela é superior à possibilidade real de retirada do mercado.
para que essa meta? É como dizer para um vendedor, você vai ter que vender 1 milhão quando a capacidade possível dele é de 50 mil reais por mês. Acaba não sendo execuível, né? Essa é uma grande questão mesmo. A gente fala também sobre a questão da educação ambiental, né? E dos ativistas, né, que nós temos aqui no país. Como você vê a participação deles? Você acha que está abaixo do que deveria ou está equivocada? Como que você vê essa participação? Eu tenho as minhas restrições. Eu vejo que a manifestação, eu vejo que a ideia, a informação, o desejo eu vejo isso tudo como muito positivo. Mas existem alguns extremismos que eles são mais negativos do que positivos. Quando uma Greta diz que ela é contra tanta coisa e ela tem um modo de vida diferente do que muita gente do interior de tantos países que tem por aí, e quando ela quer se manifestar, ela pega um avião da casa dela e vai até um outro lugar, eu começo a ver isso com certo cuidado. Estou falando dela, mas eu poderia falar de outras pessoas, mas digo, a educação ambiental, ela se dá na ação e não na vontade e na reclamação. O mundo, e aí dizia Santo Inácio de Loyola, o mundo muda a partir de mim, das minhas execuções, das minhas tarefas. Então veja, só para responder a sua pergunta e não ficar com divagações. Eu vejo como positivo até o momento também de ser execuível. Eu não preciso, como vegano ou como vegetariano, pregar isso e achar que todo mundo tem que ser aquilo que eu sou. Dizendo que comer carne é a pior coisa do mundo. Eu posso dizer que existem alguns problemas relacionados a tudo isso, mas que ao mesmo tempo eu respeito o outro que o faz. Então, essa diversidade poderia de fato ser melhor compreendida. Então, a manifestação, volto a dizer, ela é possível, adequada, até o momento de fato de ser execuível. E veja, para muita gente, aquilo que acontece no local nem é um problema ambiental. Ela na verdade, é um meio de subsistência. E quando a gente esquece que aquele indivíduo muitas vezes só tem aquilo para fazer, para se alimentar e etc. e tal, eu estou esquecendo da humanidade. A humanidade individual. E isso é um problema. Conciliar, né? Conciliar a dignidade da pessoa humana, né? E falando de dignidade de pessoa humana, vamos falar do Instituto Rocco, não é isso? É verdade. Juliana? Instituto Rocco, e a gente já entrou também na brecha aí da educação ambiental. Eu queria, antes da gente falar do Instituto Rocco, que você trouxesse aqui pra gente o que você acha que falta pra gente ampliar a questão da conscientização ambiental. Isso passa, eu sei que passa pela educação, né? E como que você acha, assim, se você tem, dessa sua mente brilhante, alguma ideia, alguma pista de qual o caminho pra gente começar a percorrer na educação desde de criança? Falando em termos de instituição, né? Porque tem, é claro, a educação passa pela família, mas eu entendo que a gente vai começar um trabalho de base, começando pelas crianças, pensando em gerações futuras. Como que a gente pode expandir essa conscientização ambiental? Isso passa pelo Rocco. Eu tenho preocupações com relação a isso. Não é que eu sou pessimista, não se trata disso. E nem sou realista, ao menos. Eu tento pensar do ponto de vista estratégico. Tento imaginar qual é o ideal e o que eu preciso fazer para chegar no ideal. Então, mais do que ser realista, eu vou ser realista, eu vou dizer, é assim que as coisas são. Se eu fosse pessimista, eu vou dizer, olha, nunca vai dar certo. E nem sou otimista e dizer, olha, está tudo bem. Isso é uma mentira, né? O que a gente tem que dizer é, aonde é o nosso ideal? Então, primeiro, para poder dizer que a questão da educação ambiental, ela está relacionada estritamente com comportamento. Muita gente tinha
a educação ambiental sem saber que tinha educação ambiental. Então, na minha infância, a casca de ovo ia para a roseira. O pó de café ia também lá para a roseira. O que sobrava de comida, eu vou dizer, ia para o cachorro, ia para a galinha, ia sei lá para onde for. Mas existia um processo que não se chamava educação ambiental. Chamava-se, pela até a própria restrição econômica, pela restrição, enfim, tantas restrições que haviam, existia um jeito de se comunicar, de se acionar dentro do ambiente que possuía a característica do que a gente pode chamar de educação ambiental, ou de comportamento ambiental. Então, eu acho que voltar às raízes, ter tradições, me parece o mais adequado. Viktor Frankl, que é um gênio, ele disse que o vazio existencial começou quando o ser humano começou a perder as suas tradições. Então ele começa a esquecer a hierarquia familiar, ele começa a esquecer a hierarquia, não que a gente tenha que se sentir menor ou maior, não é isso, mas existem coisas que são naturais e que precisam ser, de uma certa forma, compreendidas. Então hoje, e aí para responder de fato, eu diria, mais do que educação propriamente dita formal, eu preciso de educação de base ética. Porque o indivíduo, ele não pode ter um comportamento baseado em lei. Ele tem que ter um comportamento baseado em vontade. Quando eu tenho isso, eu realizo de fato aquilo que precisa ser realizado. E o que a gente tem as pessoas não têm vontade de ter vontade. E quando ela não tem vontade de ter vontade, ela não realiza. É só perceber o quanto de lixo a gente tem no rio Tietê quando chove, que a gente chama de lixo difuso, né? O resíduo difuso. Porque ele aparece lá. Como é que aparece? Não aparece. Alguém jogou. Isso acontece em todos os lugares. Na nossa casa. O indivíduo dentro da nossa casa não apaga uma luz. O indivíduo dentro de casa. Então, entende onde eu quero chegar? Precisa do exemplo. Só que o adulto não consegue muitas vezes dar esse exemplo. E a criança, ela vai para a escola, recebe uma técnica de realizar, mas será que ela tem aquilo no fundo da alma dela? Será que o comportamento dela é adequado? Nossa. Faltar vontade de ter vontade, essa daí muito interessante. Interessante demais essa frase. Então, isso do comportamento, né, de ter vontade, passa pela questão da construção ou do, como é que eu posso dizer, do autodesenvolvimento, né, do ser humano. Conta um pouco pra gente como que o Instituto Rocco contribui nessa formação humana. Eu sou um profissional que veio da área das exatas. Eu até comecei a fazer um curso de ciências sociais lá atrás e tal, mas não fez sentido para mim fazer o curso naquela oportunidade. O tempo passou, eu fui fazer, como eu disse para vocês, para poder fazer um negócio de coleta de lixo, não só prosperar, mas ele seguir aquela coisa dos degraus, eu fui me aproximar de coisas muito mais técnicas. E foi quando eu fiz uma formação muito mais voltado para as exatas. Tudo bem. Até que, por um convite inusitado ou por uma resolução inusitada, eu acabei indo fazer um curso de counseling, que é o processo de aconselhamento terapêutico com a minha esposa. Naquela oportunidade, eu nem sabia o que era isso. Ela sabia, porque ela é da área, uma professora espetacular, uma mulher também espetacular. E naquele momento eu tomei contato com este conhecimento, que é entender que as pessoas não se escutam. Elas normalmente estão preparando uma resposta diante daquilo que a conversa está demandando. Então, ao invés de eu escutar genuinamente, eu fico sempre no processo. O que eu vou dizer? Ou seja, eu estou atropelando as coisas. Ao invés de ser uma conversa, um encontro genuíno, acaba sendo muito mais o que eu penso. Tudo bem que aqui a gente está numa situação de uma entrevista e tal, mas enfim, eu tenho que ficar pensando de fato. Mas numa conversa, num processo,
inclusive comercial, eu preciso ter muito mais isso do que isso. Para poder, de fato, colocar as coisas de maneira organizada aqui. Mas, enfim, estou me delongando só para dizer uma coisa. Naquele momento, eu fiz um curso que fez todo sentido para mim. Foi quando eu entendi o que era a escutativa, foi quando eu fui compreender o que era a comunicação compassiva ou a comunicação não violenta, e quando eu entendi o que era a ideia do que é vazio existencial e como a gente pode, diante da compreensão de que o ser humano ele está vazio e ele tenta preencher com coisas que não preenchem o indivíduo, que é a droga, o dinheiro, o sexo, o consumo, o alimento e tantas outras coisas, o poder e tal. Quando eu consegui compreender isso, isso mudou completamente. Então, o que nós fizemos? À medida que o tempo foi passando, isso já alguns anos atrás, a gente fundou um instituto, que é o Instituto Rocco, para poder dar continuidade a isso e ter cursos de formação nessa área, nessa condição básica de fazer com que o ser humano tenha a autocompreensão, o autoconhecimento, e diante disso ele possa, inclusive, executar esse processo de tentar ajudar as outras pessoas, seja na roda comum de vida, seja dentro da família, ou inclusive no desempenho profissional. Então esse é o nosso grande argumento, é assim que a gente quer servir a sociedade. Que bacana também, nós queremos agradecer a presença da sua esposa que está aqui, né, nos honrando. Eu queria dizer para você o seguinte, nós montamos um projeto junto ao grupo de trabalho lá no CIOeste, que é o Convergente, né, que ele busca, num segundo momento, fazer um encontro com os empresários da nossa região, né? E que sugestão você daria para que os empresários pudessem fazer parte desse processo de integração e como você vê essa ação executada pelo nosso grupo aqui do Convergente? É uma pergunta difícil. O meio ambiente, ou a ideia do meio ambiente, ela é balizada num conceito que agora estão chamando com outro nome aí, tá? Que é o conceito da sustentabilidade, tal do ESG. Eu penso nisso uma forma requentada do que é o conceito da sustentabilidade. Significa dizer que tudo aquilo que a gente for executar de tarefa, a gente precisa pensar se de fato contribui com o ser humano, se de fato contribui com o meio ambiente e se de fato contribui com a questão econômica ao mesmo tempo. Uma junto com a outra. E aí é que eu venho tentar responder aquilo que você está me dizendo. Então, tudo tem um para quê. No que se refere àquilo que eu falei sobre Viktor Frankl, ele sempre vai dizer, não é por que as coisas acontecem, é para quê. Então, esta reunião, esse evento, essa mobilização, ele tem que ser definido qual é o para quê. Quando você definir um para quê, você vai encontrar um como realizar. Porque aí, quando esse para quê ele for definido, eu sei que esse para quê serve para você, talvez não sirva para ele, e assim por diante. E essas pessoas elas vão ser, de uma certa forma, autoconvidadas, porque ele enxerga que aquilo é o caminho que ele quer seguir. Muito obrigado pela contribuição. Felizes com a presença dele aqui, uma aula para nós, né? A hora passou rápido, né? A gente gostaria de ficar até mais tempo pela sua expertise colocada aqui, né? Então estamos muito contentes com a sua presença. Quero agradecer, né, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, né, Juliana? Sim. Antônio, obrigada e, como sempre, uma honra te ouvir hoje. Oportunidade de aprender muito mais com você. Quero que você saiba que para mim você é um exemplo de grande líder e que nossos líderes convergentes possam também se inspirar em você, de ter essa visão tão exata, tão técnica, tão precisa e ao mesmo tempo tão humana. Eu sei que isso é um diferencial que é para poucos, você é raro e para nós é uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço e só uma última ideia, quer dizer, o que eu trago comigo não sou eu,
Sou eu e todas as contribuições que eu recebi desde todo esse tempo. Da minha esposa, dos meus amigos, das dificuldades da vida, das empresas que trabalham com a gente, de pessoas como vocês também, que são especiais. E eu só tenho que agradecer o convite e estou aqui pronto para a hora que quiserem, tá bem? Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigado. Vamos juntos.